secretário da administração, boa noite, imprensa. Estou usando a tribuna porque o espaço das explanações pessoais em 3 minutos não conseguiria passar. Tenho 2 assuntos importantes que nos últimos dias me chamaram bastante atenção. Um deles é em relação a 25 de setembro, toda a calçada que envolve daqui da Santa Clara, dá para se dizer, até a 21 de abril. Nós temos uma calçada estreita e não temos um guarda-corpo, que é muito importante em relação aos munícipes, em relação a pessoas de idade. E nos últimos dias eu percebi que os ciclistas estão usando as calçadas, principalmente naquele espaço. Se vocês vão ver o quanto é perigoso em alguns trechos, porque não tem uma proteção. E eu tive a oportunidade de ver um carrinho com um bebê sendo empurrado e um ciclista vindo sentido contrário. Vocês imaginam a situação? E eles não protelam, eles são de andar às pressas mesmo. E, na realidade, eu acredito que é possível ser feito algo, porque eu andei procurando as leis, e as leis são para ser usadas, e os ciclistas não podem andar na calçada. Eles precisam adequar as bicicletas deles com sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral, pedais, espelho, retrovisor, tem o lado esquerdo, o lado direito, enfim. Tem N situações para adequar uma bicicleta e que ela vai ser considerada um automóvel de andar na via, porque nós não temos o espaço para bicicletas e não tem obrigação nenhuma de ter. Nesse trecho da 25 de setembro me chama a atenção porque nós temos a ciclovia a par, que poderia ser usado. Se é em outra situação os ciclistas usar, tudo bem. Mas na ciclovia, aliás, na 25 de setembro, sendo que tem a ciclovia logo abaixo, chega a ser até um desrespeito aos munícipes que estão usando a calçada. Então eu gostaria muito de pedir ao Poder Executivo de ver de que forma seria possível, de que forma o governo pode fazer alguma coisa, pode sugerir, de inviabilizar essa situação, porque o ciclista só pode andar na calçada se ele empurrar a bicicleta, porque se ele estiver andando, ele não pode andar na calçada. Então, N vezes eu percebo nessa casa os vereadores solicitando melhorias nas calçadas, lugares que não tem, e aonde tem, então é os ciclistas que usam. E aí a gente sofre os pedestres em situação disso. Então eu estou usando a tribuna para ver a possibilidade de os ciclistas se adequarem e o poder público ver de que forma pode nos auxiliar nessa situação, auxiliar os munícipes. Outra situação que eu gostaria de colocar é em relação ao postinho do Forromeco. Entrei em contato com o pessoal da saúde, eles estão com um problema de contratação de técnica de enfermagem. Não temos mais candidatos aprovados do concurso, então se faz necessário o processo seletivo. E pelo processo seletivo, sendo que é lá no Forromeco, acaba tendo dificuldade de contratação. Só que a comunidade está sofrendo muito, porque é desde abril que o postinho fechou. E vocês imaginam que tem uma vez por semana ônibus do Forromeco para cá. Então dificulta muito para eles. Eles tinham um médico cada 15 dias e alternado dentista. Então toda semana tinha atendimento no postinho. A enfermeira de lá fazia N situações, N cuidados dos munícipes, como verificar a pressão, verificar diabetes, curativo, retirada de ponto, aplicar injeção, fazia visita domiciliar, troca de sonda. Teve um senhor que me colocou uma situação que chegou a me comover, porque é um senhor de idade, e ele me disse assim, para te ter uma ideia, ele disse, a enfermeira, nós éramos atendidos pelo médico,
A enfermeira pegava a minha receita, mandava junto com o médico para Carlos Barbosa dentro do envelope, com um xerox do meu documento. O pessoal da farmácia separava meu medicamento e era levado para ele para o Foromeco e entregado pelas mãos da enfermeira para ele. Então, imagina a importância desse serviço para uma comunidade que tem ônibus uma vez por semana. Eu sei a dificuldade do processo seletivo para conseguir, mas penso que temos que agilizar. Sei que o Executivo está tentando todas as maneiras, mas estou aqui pedindo, encarecida, que eles tentam de contratar alguém para suprir essa necessidade, porque eles indo para Santa Luísa não muda nada. Então eles podem vir para Carlos Barbosa, é muito longe, não tem ônibus, dificulta. Então a parte do postinho se faz realmente necessário que fique aberto, né? Só que o Executivo não tem, a secretária nos passou que não tem como deixar aberto sem a contratação do técnico de enfermagem. Então é necessário que seja contratado para viabilizar esse serviço de grande importância para o nosso município. O Kirsch me pediu a parte. Obrigado, Rosália. Boa noite à senhora, aos colegas vereadores, ao público que prestigia a nossa sessão. Temas interessantes. A questão dos ciclistas utilizando a calçada, acredito que possa ser feita uma campanha de instrução, de informação desses ciclistas, para que andem nos locais corretos, né? A própria Câmara de Vereadores, que é pouco nos seus espaços institucionais, pode usar dos espaços para informar as pessoas e cobrar que andem nos lugares corretos. Quanto à proteção de ferro, ela já foi solicitada aqui por mim, por vários vereadores e várias vezes. Desde a outra legislatura temos pedido a proteção e realmente ali junto a 25 de setembro a calçada ela não é muito larga, tem em torno de 2 metros de largura e é muito perigosa porque os veículos acabam andando numa velocidade muito grande na 25 de setembro. E ontem mesmo teve um acidente, infelizmente, com vítimas não fatais, mas chegaram a se machucar, e um dos veículos subiu a calçada. Aí imaginem os senhores, imaginem as senhoras, se estivesse lá alguém cruzando a calçada naquele momento. Com certeza teríamos vítimas fatais. Então a prefeitura tem que tomar consciência que precisa colocar em alguns pontos, pelo menos, mais perigosos, a proteção para proteger os pedestres nas calçadas. Quanto à questão do técnico em enfermagem para o Foromeco, acredito que a melhor forma de se fazer é um concurso com uma vaga específica para aquele posto de saúde lá. No concurso abrir, é um técnico de enfermagem a atuar em tal local no posto de saúde do Foromeco. Aí quem quiser se interessar vai saber já de antemão que a vaga é para ser preenchida lá naquele local. Creio que seja uma solução. Obrigado. Obrigada, vereador Kirsch. Eu entendo a tua colocação. O problema é fazer um concurso público, digamos, só para essa situação. Quando se faz um concurso, abrange uma área grande, né? E aí, neste momento, a gente está realmente à mercê do processo seletivo. Eu só quero complementar que no artigo 21 e no artigo 24, que é da mobilidade urbana e que envolve o ciclismo, cabe aos municípios, à União, aos estados, a planejar, proteger, regulamentar as situações. Então é importante, podemos nós fazer também, mas cabe ao Executivo. O vereador Fábio pedir a parte, depois o Denir, depois o Miguel. Sim, obrigado, Rosália. Muito bons os assuntos que tu trouxeste. Também gostaria de falar sobre os ciclistas que tu comentaste. E é uma coisa que é bastante corriqueira, essa do ciclista utilizar o espaço do pedestre, mas também é bastante corriqueiro, quando a gente vai caminhar na ciclovia, verificar que tem muita gente que também caminha no lado do ciclista. Então, é um assunto delicado a gente falar de A e B, porque a gente sabe que há erro das duas partes. Mas muito boa a tua colocação, há necessidade sim de colocar um guardrail aí, e também de se educar novamente essas pessoas.
mas eu vejo que quem anda constantemente de bicicleta, os ciclistas que têm um maior prazer e eles utilizam a bicicleta com maior frequência, eles já sabem da legislação que eles têm que cumprir. O que eu vejo é que a nossa cidade ainda engatinha na questão de espaço para o ciclista propriamente poder utilizar. Eu lembro que o próprio vereador Rafael Dalcin, quando foi entregue a obra da duplicação ali em Desvio Machado, criticou que o planejamento que foi feito para aquela ciclovia não foi o adequado, por causa da questão de aderência, enfim. Ele tinha muito mais conhecimento que eu, porque eu já não ando de bicicleta há muito tempo. Ele anda praticamente todos os dias, eu acho. Então, eu vejo que ele fez uma crítica bastante construtiva e que deveria ter sido vista com melhor olhos posterior à entrega daquela duplicação. No bairro São Paulo também, a gente tem uma ciclofaixa, mas que também ela é dividida entre ciclistas e pedestres. Então, a gente entende que o ciclista não pode utilizar a calçada, mas a gente também tem que pensar em alternativas e o executivo talvez solicitar um apoio da Associação de Ciclismo de Carlos Barbosa para sentar, conversar e ver alguma alternativa para que o ciclista também tenha um local para ele andar de forma segura e com o cuidado que ele deva ter com os pedestres. Obrigado. Obrigada, Fábio. Vereador Denir. Sim, presidente, só para ilustrar que não é todos os ciclistas, né? Então nós não podemos também generalizar. É meia dúzia que faz isso. E também em faixas de segurança, a norma diz que o ciclista tem que descer da bicicleta e atravessar a faixa empurrando a bicicleta. Não vejo ninguém fazer isso em Carlos Barbosa. Então, quer dizer, eu acho que também temos que sim conscientizar e educar, mas o importante é que são meia dúzia, eu acho que também eles têm que se conscientizar que eles têm que andar não na calçada e sim, se eles não querem usar ali embaixo a ciclovia, usar a pista. Eles podem andar pela pista, não tem problema. Ali, a 25 de setembro, o Executivo já sinalizou que no próximo ano, mais tardar em 2020, vai recuperar esta via e tem a intenção, sim, de fazer um canteiro central e até para evitar, diminuir também a velocidade dos veículos com isto e evitar, talvez, acidentes como aconteceu ontem à noite aí na esquina ali com a Carlos Barbosa. Ali é um entroncamento muito perigoso que deveria ser proibido de dobrar à esquerda, nesse entroncamento. Deveria só seguir no sentido triângulo, porque ali é complicado. A gente fala bastante sobre o trânsito, aquilo aumentou muito o fluxo de carros ali na 25 de setembro e hoje está complicado ali essa situação. Quanto ao técnico de enfermagem, creio que não é possível, vereador Kirsch, fazer especificamente para um ponto. Tem que fazer para todos e depois destinar o que vai para lá. Porque se porventura um prefeito no futuro resolva fechar aquele posto de saúde, vai para onde esse profissional? Então, acho que o Executivo deve saber o que está fazendo, o que está acontecendo, deve estar buscando sim um profissional para poder atender lá. Obrigado, Rosa. Obrigada, vereador Denir. Vereador Miguel. Obrigado pela parte de Rosária. Eu também já falei sobre o ciclista, você sabe, prendo a Desvio Machado, que você mesmo também já falou, que teve muita reclamação, porque eles andam na rua. Olha a calçada dos dois lados, eles andam na rua. E aí, tu vai atropelar um cara desse ali, quem é o culpado? Né? Então, alguma coisa tem que fazer sim, porque fizeram a calçada para o ciclista, a rua e tudo, para o pessoal andar, no pedestre e o ciclista em cima da calçada, eles andam na rua. Então, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer. E sobre como é que é o... Perdão. E sobre os guarda-reio, né, que você está falando também, e eu fiz várias indicações do Nítio Kies até a entrada da 21 de abril, e o prefeito me garantiu, porque ali de tanto que a gente batalhou ali na loja Taufre, foi colocado, e no mesmo tempo era para ter colocado aquele trecho lá. Ele me garantiu que os primeiros meses agora, eles vão colocar aquele pedaço lá também. Mas é boa a sua colocação, que a preocupação
toda aquela extensão da 25 de setembro, ali do lado da rodoviária, é perigoso. Quantos carros já desceram ali? Então, alguma coisa, de repente, a colocação do Denir ali, se fizesse um canteiro no meio, colocasse os postes, ficaria bonito e diminuía, e ninguém pode passar um com o outro. Então, boas ideias, boas colocações, e peço para o Executivo tomar as suas providências. Obrigado. Viu? O vereador Valmor. Obrigado pela parte, Rosália. Rosália, agora quando você fez essas colocações, eu estava me lembrando que a lei de nós termos, daquele lado, falta uma proteção para proteger, então ali a calçada é dividida entre ciclistas e pedestres. E do outro lado, que é o lado da rodoviária, nós nem sequer temos calçadas, né? O passeio público ali nós temos tudo irregular, eu tive passando, olhando novamente, até capim-elefante, eu acho que está crescendo ali onde deveria ser o passeio público. Então já aproveitamos para pedir para o Executivo, né, que tome providência quanto aos passeios públicos daquele lado. Tem que ser aberto, porque ali a gente nem vê quase ninguém ocupar aquele lado nos passeios públicos, porque ele não existe. Ele está totalmente danificado. Seria isso, Rosária. Obrigada pela parte de todos. Eu só quero complementar que existe uma lei e que o ciclista pode ser até apreendido a bicicleta. É uma infração média, mas existe a lei para isso. E como o vereador Denir colocou, não são todos, mas tem muitos que fazem isso. E nessa situação da 25 de setembro é realmente perigoso, porque o espaço ali, como não tem o guarda-corpo, ele se torna realmente perigoso por ter acesso às bicicletas ali e de não estarem andando na rodovia, que é o local deles de andar junto com os carros. Em relação ao posto do Foromeco, mais uma vez, eu peço que tenham um carinho em ver a possibilidade de reabrir, porque se faz necessidade para a comunidade. Muito obrigada, é isso, presidente. Obrigado, vereadora. Temos mais um uso da tribuna. Luciano Baroni.